O presidente Temer queria entrar na história como o presidente das reformas, ao menos a sua equipe repetia isso, Adinalson. Então, eu acho que até a reunião de quarta-feira da Câmara dos Deputados e aqueles tristes acontecimentos, né, foi uma vergonha, e que precederam aquela reunião, a compra de parlamentares, as acusações e novas acusações que pesam sobre o presidente. Eu acho que foi indo, agora inclusive, que nós vimos no último fim de semana acusações sobre o Coronel Lima, que é um laranja de Michel Temer, acusações gravíssimas, nós vimos no último domingo, tal. Então, e mais delações que vão ocorrer, alguns dizem Eduardo Cunha, né, e de outros falam do Lúcio Funaro, o Doleiro. Em suma, o governo não se sustenta mais politicamente no discurso da ética e do respeito à coisa pública. E a reforma, até as reformas aí no sentido do plural, a da Previdência, a tributária, tal, tem a reforma política, mas isso é da esfera mais exclusiva do Congresso Nacional, dificilmente vai passar, mas dificilmente. Vai uma discussão, por quê? Primeiro, o Congresso quer saber de uma coisa, qual é? A questão do dinheiro para a campanha do ano que vem. Isso é prioritário. Então, esse mês, tudo indica que vai ser ocupado por isso, porque precisa ser feito um ano antes, melhor dizendo, da eleição do ano que vem. Então, eles vão se preocupar agosto, meados de setembro com isso. É a questão da reforma da Previdência. Se eles empurrarem um pouquinho mais, a grande questão, a partir do final de outubro, meados de novembro, terminou o ano no Congresso Nacional. Então, tudo indica que as reformas, ao menos como tinham sido apregoadas pelo governo, caso elas sejam aprovadas, vai ser muito diferente do que o espírito inicial. Então, a política de reformas, as mudanças que ele considera indispensáveis, todo aquele lero-lero que poderia colocar em risco as contas públicas, o governo perdeu esse discurso. E por que perdeu? Com a liberação e a irresponsabilidade feita para garantir seu próprio mandato. E lembrar um outro fato importantíssimo, a PGR deve apresentar 2 denúncias contra o presidente, pode ser de uma forma só, mas 2, né, de formação de organização criminosa e de obstrução à justiça, né? Em suma, essa história de que agora, depois de passar pela votação da última quarta-feira, o governo vai se preocupar com as reformas, é bobagem. O que o governo, desde o dia 17 de maio, desde a noite do dia 17 de maio, quando o Brasil tomou conhecimento da delação da JBS, ele só pensa numa coisa no governo, não são nas reformas. Isso é um pensamento que o governo não está nem aí. O governo só pensa em uma coisa, a sua sobrevivência.